Queridos amigos, amigas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos em nosso podcast Conexão em Fé. Agradecemos sempre o seu carinho, a atenção e a participação e sempre pedindo que ajude a divulgar o nosso canal, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto, convidando pessoas a se inscreverem. Começa pelos laços familiares, os grupos que você participa. E esse canal tem a intenção de ser de informação, formação, partilha de experiências, né? Sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso podcast tem a convidada hoje, a Natália, uma assistente social, que vai dizer para nós o tema violência contra a mulher. Boa noite, Natália. Boa noite, padre. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, agradeço, né, principalmente por esse tema tão importante e relevante, né, para a nossa sociedade. É verdade, hein? Obrigado, Natália, de ter aceitado o convite. E a Natália pode dizer quem é a Natália, de onde veio, como está hoje e como que desenvolve o projeto de Deus na sua vida. Bom, eu sou filha da Laide e do Ayrton, né? Tenho 2 irmãos, sou irmã do meio. Atualmente estou casada há 10 anos com o Eduardo Rossi, também membro aqui da comunidade. Tenho uma filha de 4 anos, a Elisa. E profissionalmente me formei aqui em Rio Preto, né, numa universidade daqui de Rio Preto. Tenho 19 anos de formação. E dentro desses 19, 16 eu atuei, né, com o tema violência doméstica contra a mulher, né? Então, é um tema que eu tenho muito apreço, assim, carinho. Desenvolvi um trabalho, né? Ajudei a construir um trabalho aqui em Rio Preto em relação a isso, porque era muito novo tudo isso, né? Então, profissionalmente, a minha carreira foi construída junto. E atualmente não atuo, né, com essa linha, né, da violência doméstica contra a mulher. Atualmente eu trabalho num serviço de acolhimento com crianças e adolescentes. Ah, ok. Fui para uma outra área agora. Olha, que bom a gente poder trazer esse tema. É a primeira vez que nós trazemos no nosso podcast, né? Um tema que todos nós precisamos ter informações adequadas, além para saber dos direitos, os deveres, e também para ajudar tantas situações que a gente pode, numa denúncia, proteger uma vida, né? Sim. E a gente, quando fala em violência, a gente compreende sempre uma atitude de, por exemplo, de briga, de violência, mesmo de gestos, força corporal, mas existe, eu imagino, várias naturezas de violência. Então, poderia dizer para nós o que é a violência doméstica contra a mulher? Tá. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender o contexto para a gente chegar nas questões de violência especificamente, né? Legalmente falando, a violência doméstica contra a mulher, ela é uma ação ou uma omissão, né, que envolva lesão, que envolva dano, né, e inclusive morte. E ela está configurada em 5 tipos de violência. Então, às vezes a gente identifica a violência quando já está na física, né, que é o algo concreto. Mas existem outras violências, inclusive até chegar na física. Então, nós temos configurada pela lei, né, que é a Lei Maria da Penha, a violência física, a violência psicológica, a patrimonial, a moral e a violência sexual. Então, essas violências, normalmente, quando acontece a física, que é o que é mais divulgado, o que aparece, as outras violências normalmente já estão acontecendo, né? E a violência, ela é uma construção, na verdade, né? As mulheres, elas têm uma história, né, socialmente, dos nossos antepassados, né, e das nossas gerações anteriores, de que o homem tinha o poder de vida e morte da mulher, né? Então ele decidia, tanto o pai quanto o companheiro, o marido.
Então, socialmente falando, isso foi muito difícil de ser configurado, né? Demorou muito para que as situações elas fossem reconhecidas, né? Então, é por isso que eu falo que é importante a gente entender o contexto, até para a gente olhar para isso de uma forma diferente, né? Porque a gente precisa desconstruir algumas coisas para poder construir conceitos novos, né? Então, a violência ela vem um pouco nesse sentido, né? E por isso que é tão difícil para a mulher entender o que está acontecendo. Normalmente, ela só se dá conta quando chega na violência física. Mas quando a gente começa a compreender e atender, a gente começa a olhar com outro olhar e identificar outras. Sim, o que é... Porque as coisas da nossa vida elas não acontecem assim do dia para a noite. Exatamente, padre. Há sempre um anúncio, né? Isso. Há sempre um anúncio. E você falou sobre a Maria da Penha. O que é Maria da Penha? A Maria da Penha é uma mulher, uma figura, né, que importante na construção, né, dessa luta das mulheres em reconhecer a violência, né, física que acontece. E a Maria da Penha, ela sofreu muito, né? Ela sofreu muitas situações de violência, ela sofreu 3 tentativas de feminicídio por parte do marido. Ela é uma bioquímica, né? Ela está viva, só que ela está paraplégica atualmente, por conta da tentativa de feminicídio, né? A tentativa de feminicídio, morte, né? Por gênero, por gênero feminino, né? Então, o que acontece? Aconteceu essas tentativas em 1983. E depois de 8 anos, né, que ela teve um julgamento. Então, o Brasil foi muito omisso, né? E ela foi indenizada. E o Brasil também, né, pela ONU. E ele teve que... Uma das responsabilizações em relação ao Brasil foi criar uma lei que coíbe a violência doméstica contra a mulher. Então, foi nomeada Maria da Penha por conta dessa luta, dela ter travado isso, né, dela ter sido indenizada. Hoje, né, ela tem o Instituto Maria da Penha, ela dá muitas palestras, né, e dá muitas formações, atualiza. E a nossa lei é uma das leis reconhecidas mundialmente, que é uma das mais completas, né? Porque o Brasil é um país que mata muitas mulheres, infelizmente. Então, a gente precisava dessa lei. Por isso, a Lei Maria da Penha, né? Ela foi criada em 2006 e ela teve algumas alterações, mas ela tem muitas medidas, tanto criminais quanto de proteção e afastamento. Para um exemplo, se eu tiver o conhecimento de uma situação de violência, que ali a pessoa que sofre a violência não está tendo condições de ir lá e denunciar, né? Existe os meios, a questão anônima, ela é preservada. Sim. Da denúncia. A gente tem que pensar assim, existem situações de risco em que a mulher esteja num conflito, né? Às vezes a gente coloca que é um casal, né? Mas não a mulher ela tem que ser a vítima para ser contemplada pela lei, né? Para ser respaldada pela lei. Tem que ser mulher maior de 18 anos, né? Ou qualquer pessoa que se identifique do gênero feminino. Mas os autores de violência não necessariamente têm que ser os homens, né? É que o índice maior e o que é mais divulgado, às vezes, são os homens, mas existem mulheres autoras de violência também. Então, podem ser mãe e filha, filho e mãe, né? Companheiro e companheira, companheiras, né? Então, assim, a responsabilização é para todos os autores. Às vezes, a gente pode identificar uma situação de violência, né? Às vezes, tem alguma situação que você se depara, você pode acionar os serviços de denúncia, que é o 180 ou 190, e informar que próximo de você tem uma situação de violência, né? O que a gente sempre ouviu durante toda a nossa infância é que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Esse provérbio. E aí a gente
enfrenta muitas dificuldades em das pessoas reconhecerem que aquela mulher muitas vezes está precisando, né, de que a sociedade se incomode, né, com o fato dela estar sendo violentada. Então, não é porque é o companheiro ou a mãe ou o filho que é permitido, né? Em momento algum a gente pode passar com isso despercebido. Então, a gente pode acionar os canais de denúncia, tanto alguém que esteja próximo ou a própria mulher, se ela estiver em condições ali, né, de garantir a sua proteção, ou se ela estiver em algum local que ela conseguir fazer um sinal de que ela está sofrendo alguma ameaça, né, a gente tem que pensar que a gente tem que falar, né? Sim. E eu acho que é importante a gente colocar, padre, que assim aqui em Rio Preto existe todo um trabalho, né? Então essas denúncias elas não ficam imersas, Que né? Elas as não ficam ações, as soltas. respostas têm que ser rápidas, né? Sim, sim. Então assim tem toda uma rede que eu acho que é importante a gente saber que, né, que funciona. Né? A gente vê assim alguns vídeos, por exemplo, uma mulher ela está sofrendo violência ou está sendo levada, que tem um sinal que se dá na mão, que quem vê tem que já imediatamente tentar Sim. ligar para os órgãos, né? Tem um sinal que é um X que ela pode fazer, né, na mão. Ela pode fazer com batom ou qualquer outra coisa, que é um sinal de que ela está sofrendo alguma situação, né? E a gente pode também entender que naquele momento é uma situação que ela esteja em risco e ameaça, né? Então, pode ser que seja uma ação de proteção. E quem estiver ali, estabelecimentos, né, sempre perceber, né, eu como atendi muitas mulheres, eu tenho uma percepção para isso muito grande, né? Então, assim, a gente que trabalha, né, a gente consegue entender que existe alguma coisa. Já estive em situações que eu acionei, sim. Então, é importante a gente também se colocar, né? Se colocar, se posicionar, né? Não fazer... Porque a omissão, ela é um crime, né? É um crime. Então, a gente tem que entender que a gente precisa se posicionar. É lógico que é muito delicado, né? A gente também tem que estar em segurança, a gente também tem que saber fazer, né? Então, é tudo muito delicado. E o omisso, até a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus vomita, né? Aquele morno, né? Que fica em cima do muro. Então, olha, é preciso a gente viver a nossa missão sempre de maneira proativa, ou seja, não agir na indiferença, não é comigo. O que precisa ter, como você lembrou, toda essa sabedoria, esses cuidados de como fazer, a maneira que eu vou fazer, se não vai gerar mais violência. Isso, né? Então, exatamente. Isso que nós lembramos agora há pouco, a questão do anônimo é muito importante. né? Sim. Isso dá proteção à informação. Né? Agora, você disse agora há pouco de identificar. Como a gente tem, lógico que tem orientações de como identificar uma violência contra a mulher. Sim. A violência contra a mulher... Eu vou me restringir aqui, porque ela é muito ampla, então eu vou falar um pouco sobre a doméstica, tá? Então, a violência doméstica é essa que a gente está falando em relação a pessoas com laços afetivos, né? Então, pode ser companheiro, pode ser famílias, né? Mas a gente atendeu muitos casais, né? Muitas mulheres que denunciavam seus maridos, seus companheiros, namorados, né? Então, assim, ou companheiras. O que acontece? Ela é muito difícil de identificar, porque quando a mulher está numa relação abusiva, padre, essa relação ela vem maquiada, ela vem de uma forma de cuidado, né? Então, assim, não fala mais com essas pessoas porque elas não querem o seu bem, elas não gostam de mim, eu vou ter a senha do seu celular, né, para te proteger. Para de trabalhar porque eu mantenho a casa, então, né, fica aqui, então acaba tendo um cerceamento no trabalho.
acaba afastando, às vezes, dos familiares, né? Então, sua mãe não gosta da gente, sua mãe não quer ver a gente junto, né? E vai afastando, né? Vai castrando essa mulher, vai afastando ela de toda a rede de proteção. E isso não aparece de um dia para o outro, e isso não aparece como uma violência, aparece como um cuidado, porque eu estou emocionalmente envolvida, né? Sim. Eu, mulher, eu estou ali naquela relação. Então, vai acontecendo situações e sinais que precisam ser percebidos. Eu já atendi mulheres que nos atendimentos a gente conseguiu fazer com que ela olhasse para isso. Olha, mas você não consegue sair, você não consegue mais tomar suas decisões, você não consegue mais fazer as suas escolhas, né, ter a sua privacidade, você não consegue sair sozinha, você não tem uma vida social. Será que isso tá legal? Será que essa relação, né, não está sendo abusiva? E aí a gente começa a perceber que tem a violência psicológica, que tem uma ameaça junto, né? A violência física chega no ponto, né, de que todas as outras já aconteceram. Então, a violência sexual, né? Muitas mulheres chegavam e não identificavam violência sexual, porque é muito delicado, né? Mas mulheres que têm relações sexuais com seus parceiros, com seus maridos ou companheiras, mas sem desejar ter, né? Então, é um sofrimento muito imenso para a mulher passar por isso. Só que ela chegava em atendimento e ela reconhecia todas as outras, menos essa. E aí a gente tinha que nomear. Olha, isso também faz parte, causa muito sofrimento, né? Então, às vezes, a gente reconhece estupro como uma pessoa de fora, mas não, né? Isso pode acontecer no espaço doméstico também. E aí, a gente ia nomeando, então ia acontecendo essas violências. E ela vem junto com o ciclo. O que é o ciclo? Por que a gente olha para as relações e para os relacionamentos e a gente fala assim, nossa, mas ela voltou com esse companheiro novamente, mas ela está com essa pessoa novamente? Primeiro porque nenhum autor ou autora de violência ele é 100% autor. Ele tem outros papéis, né? Então, também tem isso. Ele tem esse comportamento, estabeleceu essa relação dessa forma, mas ele não é, né? Ele é pai, ele é filho, ele trabalha, ele tem uma vida, né? Ou não. Mas, assim, quando estabelece um ciclo, gera uma tensão, gera uma explosão. O que é a explosão? Muitas vezes pode ser a violência física, né? Pode quebrar as coisas em casa, quebrar a televisão, quebrar carro, né? Pode gerar uma situação e depois vem a lua de mel. O que é a lua de mel? É a desculpa, não vou fazer mais, me perdoa, pelo amor de Deus, não sai da casa, pelo amor de Deus, não me abandona, não se separa de mim. E aí volta o ciclo novamente, né? Então, volta tudo isso. E o que a gente, né, normalmente, a gente entende? A gente olha de fora, né, e não vê tudo que está acontecendo ali, não vê o contexto, então a gente só entra no julgamento. Mas é muito difícil, porque já estive em atendimentos que as mulheres elas tinham muitas dificuldades de romper. Por quê? Porque ela não tinha mais acesso a nada. Né? Então, todos os bens não estavam no nome dela. Se tinham bens, não tinha nenhum local para ela ir, não tinha controle de nada, não tinha acesso, família distante. Então, precisa construir tudo isso. Então, né, é importante identificar essas coisas, porque a violência ela não vem com a física, ela vem sutilmente, né? Eu começo a escolher os lugares que a gente frequenta, eu escolho as coisas, né? Eu escolho tudo. E aí eu vou tomando conta disso. E aí, na hora que ela vê, ela não consegue sair. Não consegue sair. Você trazendo esses passos para identificar, vem também ao meu coração que é uma violência na vida familiar, na vida do casal, quando o homem, o marido, a mulher tem uma vivência de fé. Ele diz, eu não quero que você vá mais, né? Não quero que você mais, você vai demais. Também é uma violência, né? Sim, tá, porque todos nós, né, temos o direito de professar a nossa fé, né? Mesmo que aquilo não seja uma decisão minha, né, aquilo
para o outro faz sentido. E estar numa relação, né, uma relação construída no respeito, na igualdade, né, no companheirismo, é o respeitar a decisão dela, né? A religião, ela é construída junto com a gente. Então, aquilo faz sentido, né, para aquela mulher e ela tem um valor. Então, às vezes, para mim não é assim, mas eu preciso, né, respeitar e aceitar isso no outro. Sim. E isso acontece muito, né? Acontece. De proibir. Proibir de ir e de começar também definindo, olha, os horários que tem que ir, porque você precisa cuidar de mim. Eu falo, isso daí é um péssimo sinal, né? Porque o amor não pode ser um apelo, meu amor, tem que ser algo que vai sendo construído dentro do princípio da liberdade, né? Isso, exatamente. Penso que deve se reunir, conversar e rezar, dizendo, olha, eu não estou compreendendo essa escolha, o que nós podemos decidir junto? Agora dizer, não, você precisa, não pode fazer isso porque você precisa cuidar de mim. Isso lá na frente a conta vai chegar, né? Exatamente. Vai chegar. Sim. Agora, há também, eu acho que um ciclo de violência que é importante identificar, mas é preciso saber assim, o que é um ciclo de violência que a gente ali precisa colocar romper, né? Sim. Dali dizer, ó, daqui para frente esse ciclo precisa ser totalmente liberto, né? Sim. Quando esse ciclo ele está estabelecido, não necessariamente tem que ser, né, dessa forma como a gente está colocando em relação à violência física. Tem muitos casais, né, muitas relações que ela não chega na violência física, mas existem as violências presentes, né? E aí é importante que a mulher, né, ela tenha isso, ela esteja atenta a essas relações, a como, né, isso está estabelecido, né, ali no cotidiano, no convívio. É importante que ela tenha, né, essa atenção para que ela procure, né, ajuda, para que ela procure informações, procurem orientações no sentido de o que eu faço, né? Olha, eu preciso olhar para isso, não está tudo bem. Então, assim, aconteceu uma tensão, teve uma situação em que, né, teve um descontrole, quebra de celular foi uma das coisas assim que eu mais vi, né? E isso é rápido, né? Só que aí no mesmo dia já vai lá, né? Já compra outro, já põe no lugar. As lojas de celular que agradecem, né? Aqueles que arrumam, então, né? Então, assim, tinham muitas situações de quebra de celular, porque é a primeira coisa que vem à mão, né? Então, isso é uma atenção que a mulher precisa estar atenta, ela precisa olhar para isso, né? A intenção nossa aqui, acho que do podcast, eu parabenizo muito a paróquia, eu faço muito... fiz muita questão de estar aqui, assim, como uma mulher, como uma técnica, né? Que fez parte né, da vida de tantas mulheres. E incentivar para que a gente olhe para isso seja visto. E que isso seja rompido. Porque as coisas não vão mudar. A gente acha assim, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou ser diferente, mas nós somos reativos, né? A gente precisa entender como é que eu lido com aquilo. E a gente vai entrar também num campo, né, mais para frente aí, o quanto, né, isso é prejudicial para a família toda, né, inclusive para filhos. Então, assim, é um comportamento aprendido a violência, né? Então, para eu mudar qualquer comportamento que eu tenho, para que eu consiga mudar, eu preciso ter consciência daquilo. Eu preciso saber o que está acontecendo, senão eu não consigo mudar. E os autores, normalmente, né, eles tendem a reagir da mesma forma, do mesmo jeito. Né? Então, assim, a mulher precisa, sim, se orientar, procurar ajuda, né? Procurar atendimento, né? Especializado. E você trazendo essas informações, também é importante lembrar que é uma violência, e isso a gente vê com facilidade
talvez o homem que diz, eu pago as suas contas, né? Porque isso é uma violência que constrange, né? Constrange, além de constranger, diminui a pessoa, dizer, eu não consigo, eu sou dependente. Por isso é importante que é uma conquista hoje, traz um certo desequilíbrio para a questão familiar, de presença, né? Mas é importante que os dois estejam trabalhando, né? Sim. A mulher, ela ocupou um espaço no mercado de trabalho muito significativo, né? Com o mesmo cuidado, né? A gente também pode assumir outros papéis, né? Então, o papel da maternidade, o papel ali, os cuidados da casa, ele também tem que ser divididos, né? Então, assim, é importante a gente olhar para isso e isso é uma violência, né? Isso é uma violência psicológica, uma violência moral, né? Falar, eu pago suas contas, então você tem que estar à minha disposição. Né? Exatamente. E quero fazer uma denúncia. Quais são os canais de denúncia? A gente sempre tem os números, mas tem alguma coisa diferente? Sim, existe o 180, né, que é o Disque 180, existe o 190, que é o número da Polícia Militar, né, serviço de atendimento. E existem também a rede de atendimento aqui em São José do Rio Preto, né, no qual eu fiz parte. Ele também, por exemplo, quando não é uma situação de risco, essa mulher ela pode procurar esse serviço para se orientar, para ser atendida, né, para tirar as dúvidas, para entender, né, o que ela precisa fazer e para planejar. Existe uma equipe especializada, né, com psicólogos, assistentes sociais, tem uma advogada. Então, assim, é um serviço bem interessante para pensar nisso e para olhar para isso, sem que tenha que ser numa situação de risco, né? Eu estou aqui, né, correndo risco. Então, assim, existe o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Existe uma casa-abrigo aqui em Rio Preto também, né? Que é uma casa que acolhe as mulheres em situação de risco, de ameaça de morte, juntamente com seus filhos. E existe também a Delegacia de Defesa da Mulher, né? Aqui a gente já tem uma vara de violência, uma vara especializada de violência doméstica e familiar. Então, a gente tem toda uma rede. Tem a GCM também, que é a Patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento, né, das medidas protetivas. Então, são serviços, né, de atendimento que buscam, né, atender essa mulher, fortalecer, atender família, né, e pensar meios de proteção para sair de uma situação de violência segura, para estar segura. Tem muitas mulheres com condições financeiras, mas tem muitas mulheres que não têm condições, né, financeiras, que estão numa condição muito vulnerável, né, socialmente falando. Então, assim, essa rede de proteção é para todos os atendimentos, né? Para todas as mulheres. Para as mulheres que não, né, desprovidas de todos os recursos, é muito mais difícil, né? Então, daí que tem a casa de abrigo, né? Isso. Realmente ela sentir que ela pode tomar atitude, exatamente, né? E proteger ela e a família, né? E se uma mulher nessa condição, ela está se sentindo invadida, desrespeitada dentro dessa pressão moral, ela pode buscar orientação, por exemplo, ela não vai ligar no 190, no 180? Não, ela pode buscar orientação nesse serviço. Né? Nesses órgãos. Exatamente. Por quê? Porque ela pode pensar, ela vai ser orientada, ela vai ser atendida e ela vai entender, né, o funcionamento de como é isso. E aí ela vai poder, né, se caso ela decidir, registrar um boletim de ocorrência, né, um boletim de qualquer, né, identificando aí os tipos de violência que ela entender que ela está vivenciando. Ela vai entender que ela pode representar esse boletim criminalmente, né? E aí ela vai
ela vai olhar para todas as possibilidades, né? Muitas mulheres, elas passam por situações de violência, elas não conseguem sair porque elas não conseguem olhar para aquilo, né? Então, os serviços de proteção, eles servem para mostrar para a mulher, olha, é isso que está acontecendo, os riscos, a gente, né, pode pensar nesses riscos, né? E as medidas de proteção e a rede de proteção é essa. Tá, então, as medidas de proteção se darão através de toda essa rede, né? E também esses órgãos, né? Esses órgãos. Então, quais as medidas de proteção? As medidas são a legislação, desde a Maria da Penha, os serviços de atendimento, né? E o boletim de ocorrência, que representado criminalmente, ele pode dar as medidas de proteção, dentre elas o afastamento do autor, né? Então, que tem a lei, né, pode aproximar até tantos metros, isso, né? O afastamento é uma das medidas, enquanto o processo está correndo, uma das medidas pode ser o afastamento dele do lar, né? E de todas ali da mulher, né? E o afastamento dele é imediato, né? Então, e às vezes a gente vê que, como tem até questões de morte, né, que mesmo tendo o fato de ter a lei que não pode se aproximar do afastamento, também a vítima ela precisa ter consciência que tudo isso é um instrumento, mas não é o todo suficiente. Não é um todo, exatamente. Então, tem a Lei Maria da Penha, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, que acompanha essas medidas, que a GCM pode ser acionada, né, a qualquer momento e informar que esse autor está por perto, está próximo, né? E então, assim, tem um trabalho, né? E essa mulher, ela faz parte, né? Então, toda assim. ela é parte disso. Então, por isso que os atendimentos são importantes, porque a mulher, a gente sempre, né, colocou, ela não é vítima, ela está vítima. Por isso que nós falamos mulher em situação de violência, porque é uma situação, não é uma condição, né? Então, isso tem que ser muito, muito claro para a mulher, para ela poder, né, entender que é possível sair. E quando tinha o nome, e até que houve uma evolução, Pastoral dos Moradores de Rua. Exatamente. Né? Falei, não é correto. Né? E que a igreja chegou à conclusão que Pastoral do Povo em situação de rua. Porque é transitório. Não é uma morada. A gente faz todo o trabalho justamente para tirar dessa situação. Né? Então, a denúncia da situação de violência passa por esses mecanismos, e até de maneira anônima. Né? Sim. Agora, para falar com a Guarda Municipal, que também, aí é um outro telefone, tem um outro contato. Para falar com a GCM, tem, se eu não me engano, o telefone da GCM. Porque aqui nós temos o Disque 180, que é um disque que cai nesses órgãos, né? Sim. 190 Polícia Militar. Sim, tem um número específico da GCM que eu não estou me lembrando. E é importante, então, que todas as mulheres elas já tenham na mente, em algum lugar, esses telefones, essas ferramentas. Essas ferramentas. Quando essas mulheres elas forem passar pelos serviços, né, de atendimento, todos esses números, esses contatos, eles vão ser passados, né? Eles vão estar em acompanhamento. Então, né, todo esse trabalho é feito, né, diretamente. Agora, o impacto das situações de violência doméstica nos filhos, qual é o impacto? O impacto, ele é muito devastador, né? Então, assim, os filhos, né, os familiares, eles estão também sendo violentados, né, com seus direitos violados, porque eles também presenciam situações, presenciam sofrimentos, né, condições de muita apreensão, de muita opressão, né, de risco também. Então, assim,
às vezes as mulheres elas têm dificuldade de entender o quanto isso é agravante na condição de desenvolvimento mental, social, psicológico, moral, né? E que a violência ela é um comportamento aprendido, né? Então, a gente precisa entender que quanto mais cedo, né, essa violência ela for interrompida e rompida, né, menos danos os filhos estarão tendo, porque não é diretamente com eles, mas eles estão diretamente ligados ali a tudo. Então, em muitos atendimentos eles percebem, eles sentem, eles têm medo, né, eles não precisam estar vivendo a violência diretamente, mas eles estão emocionalmente completamente ligados ali, né, a tudo que está acontecendo. Então, é importante entender que, às vezes, as mulheres elas falam, não, mas eu vou continuar com a relação, né, ou eu não vou denunciar para privar os filhos, né, para privar aquela família, só que os filhos estão vivendo a violência juntamente, inclusive, né, indiretamente, e inclusive violência, eles estão com os direitos violados também, porque o fato de estar presenciando mãe, né, ou qualquer outra pessoa ali da rede deles está sendo violentada, eles estão sendo também, né? Sim. Então, Eu, tempos atrás, aí eu atendi uma situação em que a adolescente ela procurou o atendimento e eu percebi assim muita angústia, né? E eu dizia, mas que bom que você procurou agora caminhar aqui na igreja, mas como que é em casa? Ele dizia, tem alguns problemas, né? Mas não dizia, tem alguns problemas. E eu chamei a mãe, né? No sentido mais do engajamento, da vida de comunidade, né? E a mãe se abriu, né? E a questão era a dependência química, até viviam bem, mas a dependência química dos dois, mas a mãe enxerga no filho uma força e ela disse, eu preciso romper com o meu casamento e o que me dá força isso são os meus filhos, porque até eu com ele não consigo sair dessa situação. São trabalhadores, tudo, participam da vida de comunidade, mas tem essa dificuldade. Eu disse, olha, como padre eu não posso dizer assim, não separe dessa maneira, mas é preciso que vocês separem até para que a ausência um pouco um do outro seja uma motivação para fazer um tratamento. E ela diz assim, pelo amor aos filhos, eu longe dele tenho assim no meu coração que eu consigo superar o vício, né? E eu disse, não, então você precisa separar. E chamei a outra parte disso e estamos encaminhando a situação mesmo, separação assim, de casas, depois vão avaliar pelas escolhas que irão fazer se realmente eles estão maduros para deixar o vício, né? E assim algo novo que vem no meu ministério, de alguém que vem pelo adolescente, a gente percebe a tristeza, ele tem problemas em casa, já não precisa insistir mais, se a gente tem condições de entrar ali e chamar do matrimônio, e ela diz que tem vontade, mas tem essa coerção que é o vício do outro que me leva também mais para o buraco. Precisa romper. sim. Precisa romper, né? E aí a gente também precisa pensar que o álcool, né, e as outras drogas ilícitas, elas potencializam isso, né? Então, quando eu estou numa condição, né, de falta de controle, né, extremamente irritada, extremamente agressiva, se eu estou, né, estou sob efeito do álcool ou outros tipos de droga, a minha censura é menor. Então, a força física é maior, né? A agressão é mais grave. Então,
não, a violência ela não está diretamente associada ao álcool e outras drogas, mas ela é potencializada por elas, né? Então, pode ser que seja muito mais grave a situação quando está associado a álcool e outras drogas, né? Então, isso é um alerta, sim, né? É muito Eu me lembro aqui também de uma situação de atendimento em que, como que tem um abuso de pessoas adultas que foram abusados lá na infância, hoje tem traumas terríveis, dificuldade no casamento. E me lembro de uma situação, eu falei, tem que romper, tem que ir para cima, né? O tio abusou, né? A pessoa hoje casada tem bastante dificuldade de ver o matrimônio, principalmente na questão da sexualidade, porque ela acaba vendo no marido o tio, né? E o tio é a pessoa assim mais querida da família hoje, daquele também ali o provedor, né? Eu disse, olha, não é desmascarar, mas tem que, porque esse tio pode continuar estar fazendo isso na família, né? Sim. E inclusive é aquele que às vezes fica, as pessoas confiam tanto que deixa as crianças, É o perfil, né? É o perfil, e não adianta, isso é uma doença, né? É uma doença. E ela rompeu, foi uma confusão danada, né? E a gente fica até com aquele coração na mão, eu que provoquei isso, né? Mas a gente salvou, né? E ali, ou seja, salvando às vezes muitas situações de outros abusos que ele seja fazendo, né? Tem uma situação, porque é uma doença. Anos atrás eu acompanhei uma situação, uma pessoa que esteve presa, né, por um tempo por essa questão de abuso, e depois ela se recuperou, voltou para a igreja, voltou para a comunidade, e a gente acompanhava, e ali tinha assim aquela percepção que ele não podia arrumar mais alguém, porque aquele problema estava dentro dele, mas estava assim, dentro de um autodomínio. Mas ele arrumou. Ele também foi deixando de fazer direção espiritual e arrumou uma namorada, e a moça e foi deixando a comunidade, porque ele sabia que realmente a gente era muito firme nesse posicionamento contra, que ele tinha que caminhar sozinho. Conclusão, quando eu tive notícia, ele está preso. Novamente, passado anos, hein? Porque a namorada tinha uma menina, né? E novamente, então assim, também a mulher precisa ter essa visão, essa consciência também, né? São uma experiência dolorosa, já visitei ele no presídio, mas adianta, é um negócio, ele teria que se tratar. Embora ele estava se tratando, mas no momento que ele arrumou uma namorada, ele foi deixando e a oportunidade que teve. A gente precisa estar alerta, né? Nós precisamos orientar as crianças, né? Orientar o limite do corpo, né? Então, assim, até onde o outro, né, pode ir comigo, né? Então, o corpo é sagrado, o corpo é meu, né? E não permitir. Então, a gente precisa orientar, porque a gente vive como se nada fosse acontecer, né? E o perfil, normalmente, né, são pessoas acima de qualquer suspeita. Então, a gente precisa orientar as crianças, né? Precisa orientar as mulheres, as mães, os pais, né? E olha que dá muito mais ibope quando são pessoas ligadas a instituições, até na questão da igreja, né, que tem toda essa... Sim. E que realmente não é aceitável, que tem que ter as consequências, mas sabe que o índice maior está ali dentro da família, né? É o tio, é até o padrasto, às vezes até o pai. Na obra social aqui a gente tem situações assim que... e não penso duas vezes, nós temos que denunciar e até salvar as situações. Proteger. É responsabilidade nossa, os adultos, proteger as crianças. Mas a mãe e o pai precisam estar mais atentos. Às vezes eu acho
pai e mãe muito desligados nesse sentido, né? Tem que pedir o dom da ciência, né? O dom da inteligência, discernimento, porque essas coisas estão maior, eu não sei dizer o percentual, mas o percentual é muito grande dentro da família. E é um detalhe, né? Tem que estar atento aos detalhes, sim. Tem que munir as crianças de informação, tem que orientar. As crianças precisam de orientação na medida, lógico, da capacidade de compreensão de cada uma, da idade, mas é o toque, né? É o pode e não pode, né? Até então, o jeito de abraçar dá para se perceber se há uma intenção. Né? Exatamente, sim. E nós precisamos, é responsabilidade nossa, adultos, protegê-los todos. Qualquer circunstância, independente de qualquer condição e qualquer relação afetiva. Sim. Olha, Natália, nós estamos ali, olha, já ultrapassamos já os 40 minutos. Que bom, quanta informação. Nós estamos aproximando do momento que faz muito sentido esse nosso podcast, que é aproximando-se do Natal, né? Sim. José e Maria, para viver ali todo o nascimento e o pós-nascimento do menino Jesus, eles tiveram que fazer um caminho de proteção, né? Porque Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Eles fugiram até para o Egito, José e Maria, para proteger a vida, né? Sim. Então, nós, como os discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, somos sempre defensores da vida, desde a sua fecundação até o seu declínio natural. E essa postura de defender a mulher é defender a vida, né? Defender o que há de mais sagrado, que é a vida que a Deus pertence, né? Então, Natália, que você possa deixar uma mensagem de esperança, mensagem já de encorajamento para as mulheres, também para o encorajamento para as mulheres proteger a vida e para os homens também respeitar a vida. Sim. Eu gostaria de deixar para todas, né? Queria dedicar esse podcast a todas as mulheres que já passaram por mim em atendimento, né, que já me permitiram ali como técnica orientar e realmente, né, a começar a valorizar essa vida, né, e a gente sempre coloca que a vida começa quando a violência acaba. E isso é um fato, né? Existe uma vida muito grande, existe uma vida muito importante, existe muitas coisas para serem valorizadas quando a violência, né, sai de cena. Então, para todas as mulheres aqui, né, eu como uma defensora, lógico, né, dessa causa, quero que essas informações elas sejam compartilhadas, que elas cheguem até as mulheres, que as mulheres, né, não permitam nenhum tipo de violência, absolutamente. Nós estamos, né, num momento hoje socialmente de reconhecimento, né, das mulheres, do quanto nós podemos e o quanto a gente não pode absolutamente permitir nenhum tipo de violência. Então, nós temos uma rede, essa rede funciona, né, essa rede atuante, tenho amigos trabalhando lá, parceiros, inclusive informei a equipe, né, que estaria aqui como uma lutadora também, uma mulher que faz questão de levar as informações e também trazer que é possível, né? Que muitas mulheres às vezes, né, falam, não é possível, não vai acabar, não tem fim. E tem, né? Por todas que já passaram por violências, por todas que infelizmente sofreram situações de feminicídio, mulheres que foram assassinadas, né? E às vezes a gente se choca, né? Às vezes uma artista sofre violência e a gente fica, nossa, ela sofreu violência. Está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Então a gente precisa olhar, a gente precisa estar atenta aos sinais, né? Aos detalhes. Eu falo que os detalhes fazem todas as diferenças, né? Na nossa vida. Eles que dizem o que realmente acontece. Então, eu quero desejar esse podcast a todas elas, né? A todas nós, a todos
os parceiros de trabalho, né, os homens que também estão engajados nessa causa, né? Nós também precisamos muito dessa parceria, né? Estamos todos na mesma condição, estamos todos juntos. Que bom, Natália, agradecemos toda a sua dedicação, a presença em nosso podcast e agradecemos também a você. E hoje é um dia também muito significativo para nós falarmos de vida, de proteção à vida, que é o dia de Nossa Senhora das Graças, o dia de ação de graças, né? Então agradecer a Deus a vida que Ele nos concede, a possibilidade de administrar esse dom da vida e sermos defensores da vida e ajudar as pessoas também a criar essa estrutura. Fraterno abraço a todos, uma boa semana, que Deus vos abençoe. Amém.